Nesse vídeo eu vou fazer um resumo da aula do dia 9 de 6 que aconteceu no Centro de Mídias. Então, todos os slides que foram passados lá, eu vou dar uma resumida com a minha explicação. Então, a notação científica ela é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos, de forma que eu não preciso escrevê-lo por extenso. Então, só que para escrever um número em notação científica, ele tem que estar nesse formato aqui, ó, A vezes 10 elevado a N. Esse número A aqui, ele vai ter que ser maior que 1 e menor que 10. Tá? Então, maior que 1 e menor que 10. E esse número n aqui, ele tem que ser um número inteiro. Quer dizer, ele pode ser negativo ou positivo, desde que ele seja inteiro. Então, não vale um número quebrado. Uma fração, por exemplo, não pode ser o valor desse n. Por exemplo, aqui, ó, 149 milhões e 600 mil. Como que eu escrevo em notação científica? Então, eu tenho que deixar esse número aqui menor do que 10. Tá? Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 14. Então, a vírgula tem que ficar aqui. 1,496 vezes 10. Então, sempre é um número vezes 10. Então, 1,496 vezes 10. Se você colocou a vírgula aqui entre o 1 e o 4, daí você vem aqui contando. Ó. Conta quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como você está indo para a direita, caminhando para a direita, o valor sempre vai ser positivo. Então, aqui é 1,496 vezes 10 elevado a 8. Então, esse número já está menor que 10 e o expoente positivo porque eu andei à direita. Então, como nós já falamos, a notação científica serve para representar números muito grandes ou muito pequenos. Então, aqui, por exemplo, você sabe a distância entre o planeta Terra e o Sol? É aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, esse número aqui, em notação científica, nós já fizemos anteriormente. Você tem que deixar esse número aqui, a parte numérica, menor do que 10, tá? Então, a vírgula vai ficar assim, 1,496. Ele ficou menor do que 10. Se você colocasse a vírgula aqui, ia ficar 14. Se colocasse a vírgula aqui, ia ficar 149. Tem que ficar menor do que 10. Então, vai ficar 1,496 vezes 10. Se você colocou a vírgula entre o 1 e o 4, você vem lá no número, a vírgula está aqui. Conta quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andou para a direita, então ele é positivo. 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Então, como nós já falamos, a notação científica ela serve para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, você sabe a medida do novo coronavírus? Ele mede aproximadamente, então ele está entre esse número aqui e esse número aqui. Então, para escrever por extenso, é muito zero, muito número que eu tenho que escrever. Da mesma forma aqui. Então, se o diâmetro dele está entre esses números, é mais fácil escrevê-los na forma de notação científica, porque evita escrever esse monte de número. Então, para escrever esse número aqui em notação científica, eu tenho que deixar essa parte numérica maior que 1 e menor que 10. Então, aqui, a vírgula tem que ficar aqui no final. Então, vai ser 5. Se a vírgula está no final, você conta para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu estou voltando para a esquerda, é negativo. E esse número aqui, eu tenho que deixar essa parte numérica menor do que 10. Então, eu só deixo 2. 2, a vírgula vai ficar aqui. Então, conta assim. Nesse caso aqui, sempre a vírgula vai estar no final, porque se eu colocar aqui, ó, ele vai ficar menor do que 1. Tem que ser maior do que 1. Então, vai ficar 2, a vírgula vai estar aqui, daí você conta quantas casas até chegar na outra vírgula aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a esquerda, então coloca negativo, menos 7. Agora aqui alguns exemplos. Escreva os números abaixo em notação científica. Então, na letra A, 2.000, como que eu escrevo esse número em notação científica? Primeiro, eu tenho que pegar esse número, essa parte numérica, que sem os zeros aqui, e deixar menor do que 10. Então, ficou 2 só. A vírgula vai ficar aqui. Agora, você conta quantas casas tem depois da vírgula. Se eu coloquei a vírgula aqui, 1, 2, 3. Então, vezes 10 elevado a 3. 458 mil. Então, essa parte numérica, sem os zeros, eu tenho que deixar menor do que 10. Então, aqui está 458.
Se eu colocasse a vírgula aqui, ia ficar 45, ainda está maior que 10. Então, a vírgula tem que ficar aqui, 4,58 vezes 10. Agora, você conta, se a vírgula está entre o 4 e o 5, você conta quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5. Agora, esse número grande aqui. Então, eu pego essa parte numérica, deixo menor do que 10. Então, vai ficar 7,2 vezes 10. A vírgula ficou aqui. Então, vamos contar quantas casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, elevado a 13. Como aqui todos foram para a direita, todos os expoentes vão ficar positivos. Um exemplo. A distância entre São Paulo e Curitiba é aproximadamente 408 mil metros. Represente A em notação científica. Então, 408 mil metros em notação científica, primeiro eu tenho que deixar o 408 menor do que 10. Então, vai ficar 4,08 vezes 10. Para determinar o expoente, você vai lá onde você colocou a vírgula ficou aqui, e conta quantas casas para frente. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 408 vezes 10 elevado a 5, positivo, porque eu andei à direita. Então, a notação científica também é utilizada para representar números muito pequenos quando é usado expoentes negativos. Segue o mesmo formato. O valor do A tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. E o valor do N tem que ser o expoente número inteiro, tá? Positivo ou negativo, mas tem que ser inteiro. Exemplo aqui. Como que eu escrevo esse número aqui em notação científica? Então, primeiro eu tenho que deixar essa parte numérica sem os zeros menor do que 10. Então, vai ficar só 5. 5 quer dizer que eu coloquei a vírgula aqui no final. Daí você conta para a esquerda quantas casas tem até chegar na outra vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu estou contando para a esquerda, eu coloco negativo. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 8. Agora vamos ver os exemplos. Escreva os números abaixo em notação científica. Então, a letra A, 0,006. Então, para escrever esse número em notação científica, nós vamos pegar essa parte numérica diferente de 0, que é o 6, deixar menor que 10. Já está menor que 10 aqui. 6 vezes 10. A vírgula fica aqui no final, quando a gente vai fazer no caso aqui não tem mais casas para cá, mais números para ficar, não tem mais pares de números, só tem um número, então a vírgula vai ficar aqui no final. Conta 1, 2, 3, até chegar na outra vírgula. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu andei a vírgula para a esquerda. Agora na B, eu vou pegar esse número e escrever em notação científica. Então aqui, a parte numérica diferente de 0 é 75. Então, eu tenho que deixar esse número menor que 10. Vai ficar 7,5 vezes 10. A vírgula ficou aqui. Então, conta quantas casas de uma vírgula a outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, coloca menos 7, porque eu voltei para a esquerda. Agora, esse número aqui. Então, tem 1, não tem mais nenhum parzinho, a vírgula vai ficar no final. Então, só tem um número aqui diferente de 0. Então, vai ficar 1 vezes 10. Vou contar quantas casas. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, coloca menos 14, porque ele voltou à esquerda. Mais um exemplo. O vírus da gripe mede esse número aqui em metros. Representa essa medida em notação científica. Então, eu tenho que escrever esse número aqui em notação científica. Então, eu vou deixar o número menor que 10, a parte numérica diferente de 0. Então, aqui é 2. Vírgula está aqui no final. Vou contar de uma vírgula a outra. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu voltei à esquerda, menos 8. Lembrando que eu nunca conto esse 0 antes da vírgula, que está aqui antes da vírgula aqui. Então, agora nós vamos aprender a fazer as operações com notação científica, tá? Só que para fazer as operações a adição e a subtração, tem uma regrinha. Quando precisamos adicionar, quer dizer, somar
e subtrair números representados em notação científica, somente podemos fazer isso se possuírem a mesma ordem de grandeza, ou seja, se a potência precisa apresentar o mesmo expoente. Então, para somar e subtrair, eu só posso fazer quando tiver os mesmos expoentes na base da notação científica. Tá? Então, nós vamos fazer os cálculos nos próximos exemplos. Agora, nós vamos fazer operações com notação científica. Primeiro, da adição. Adicione os seguintes números representados em notação científica. Então, na letra A, 1,3 vezes 10 elevado a 3, mais 1,53 vezes 10 elevado a 3. Primeira regrinha da adição. A base da potência de 10 tem que ser iguais. Ó, por exemplo, aqui é 10 ao cubo, 10 ao cubo. Então, aqui eu posso somar. Então, você soma os números que vêm antes do 10 ao cubo. Então, você vai somar 1,3 mais 1,53, soma, vírgula embaixo de vírgula, aqui 0 mais 3 dá 3, 3 mais 5 dá 8, vírgula embaixo de vírgula, 1 mais 1 é 2. Então, deu 2,83. Essa soma dos dois aqui vai dar 2,53 e só copia a potência de 10. Então, vezes 10 elevado a 3. Pronto, agora na B. 100 mais 4,5 vezes 10 ao quadrado. Então, a potência de 10 aqui é 10 ao quadrado. Então, eu tenho que deixar esse 100 na forma de 10 ao quadrado também, na forma de notação científica. Então, 100 em notação científica, deixa o número menor que 10, então vai ficar 1 vezes 10. Colocando a vírgula aqui, tem duas casas à direita, então vezes 10 elevado a 2. Então, agora ficou 10 ao quadrado aqui e 10 ao quadrado aqui. Agora eu posso somar. Somo 1 mais 4,5, vai dar 5,5 vezes 10 ao quadrado, que a base 10 eu só copio. Mais exemplos de operações. Então, aqui tem na letra A uma soma e na B uma subtração. Então, aqui 0,25 vezes 10 elevado a menos 5 mais 0,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vocês notarem que a base 10 tem o mesmo expoente. Então, são iguais. Então, eu já posso somar direto. Vai somar 0,25 mais 0,6, somando 0,25 mais 0,6 dá 0,85 e copia a base 10 aqui com o mesmo expoente, que está igual. Só copiar. A de baixo, 4,52 vezes 10 ao cubo, menos 3,21 vezes 10 ao cubo. Também está igual. Então, eu vou tirar 4,52 menos 3,21. 4,52 menos 3,21 vai dar 1,31. 1,31 e copia a base 10 aqui com o expoente.